André, estamos com 46 pessoas, 47 agora. A hora que atingir 50, a gente começa, tá bom? Tá ótimo, Adriano. Mas está faltando bastante gente aí mesmo. Já cobrei em todos os grupos. Gostou? Obrigado, André. Pessoal, eu quero aproveitar para falar o seguinte: faltam 100 pessoas seguirem nosso Instagram para a gente completar 50 mil seguidores. Vocês podem pedir para a família seguir? Pede para a família seguir, gente. Todo mundo tem familiares aí, ó. Pede para seguir a Inc. Empreendimentos para a gente poder completar os 50 mil seguidores e fazer uma festa de 50K. Ninguém me deu confiança. Tchau. Eu concordei em silêncio. E outra Eu coisa, também concordei. Vamos pedir. na contagem regressiva aí, falta uma pessoa para a gente iniciar a live. Laura, você me manda a lista dos presentes depois, por favor? Mando, vou tirar 9 e 10 pontualmente para você. Pode Ótimo. ser? Muito obrigada. Tá? Achou aí. Pronto, a Thay chegou, deu 50, vamos começar? Falta um minutinho, a hora que der 9 e 10 podemos, tá, Laura? Perfeitamente. Vocês no comando. Fabrício, hora do show, o show é seu, vamos lá? Bom dia, boa live para todos. Bom dia, pessoal. O som tá legal aí? Perfeitamente, Fabrício. Está com a palavra, meu amigo. Arrasa aí. Tá joia. Bom dia a todos. Meu nome é Fabrício Fonseca, tenho 45 anos, sou nascido e criado em Juiz de Fora. Atualmente estou em Uberlândia, vai fazer um ano agora, dia 28 de abril, vou fazer um ano agora de Inc., falta 4 dias. E sou nascido e criado em Juiz de Fora, né, gente? E essa aqui é a minha família. Vamos aqui. Tava certinho, Fabrício. Aí. Essa aqui é a minha família, esse aqui é o meu pai e minha mãe, meus heróis, né? Meus guerreiros. São meu exemplo de vida, meu espelho, né? Batalhadores. Esses que são os meus irmãos. Somos em 6, né? Família grande. E esse do meio aqui sou eu, né? Já fui bonitinho um dia. Então, gente, eu venho de uma época muito conturbada, muito difícil, né? Eu venho de uma família bem humilde, bem pobre mesmo. Nós morávamos em uma casa de madeirite, com telha, chão de terra batido. Era uma dificuldade muito extrema mesmo. Quero contar a minha história aqui como uma história de vitória e superação, né? Nada como tristeza nem nada, é só vitória mesmo, tá? Eu sou de 1981 e minha história começa em 29 de março de 1981. E eu me lembro ali da minha infância, desde os 4 anos de idade, onde a gente morava nessa casinha, e era uma época muito difícil mesmo, a gente não tinha água encanada, luz, nós pegávamos a luz do vizinho, né, aquele bico de luz, tínhamos que carregar água, buscar água em uma mina que era bem distante para encher o nosso tambor de água, que não era nem uma caixa d'água. Então era uma época muito difícil para minha família, meus pais. Eu sempre fui assim, o filho do meio, né? O meu pai, quando ele juntou com a minha mãe, ele já tinha um filho, e a minha mãe também já tinha um filho, e nesse meio tempo também eu fui, né, o filho do casal, o filho dos dois, então sou o filho do meio. Com isso o tempo foi passando, né? A gente foi crescendo ali, vendo todas as dificuldades da família. Essa aqui é uma época muito importante da minha vida. Essa foto foi tirada na biblioteca da minha escola em 1989. É um marco na minha vida. Aqui vocês podem ver também que é uma prova que eu já tive cabelo um dia, viu, gente? Eu não nasci careca, não. Mas essa época que ela me marca muito porque foi a partir desse momento, dessa data, que eu me entendo ali que eu comecei a trabalhar, né? Que eu defini essa data aí porque antes dessa época a gente já fazíamos alguns trabalhos, procurávamos sempre ganhar um dinheiro, deixando o vizinho carregar material de construção, para comprar ali um doce, uma bala, né? Não era nada assim para ajudar em casa a família nem nada. Era mais algo que a gente sempre visou ganhar um dinheirinho mesmo. E nessa época aqui, eu comecei a trabalhar escondido do meu pai e da minha mãe.
Eu lembro que eu peguei uma caixinha de doce, de beijinho, não sei se vocês conhecem, e desci, matei aula, mais meus dois irmãos, matamos aulas e descemos para a cidade, sem conhecer nada da cidade. Eu lembro que eu desci, cada um desceu em um ponto, e eu desci ali na Avenida Francisco Bernardino, em frente à Universal que é hoje, não existia a Universal na época, e eu desci do ônibus ali sozinho, meus irmãos desceram em pontos diferentes, e eu me deparei ali com 9 anos de idade, né? Desci do ônibus, olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, para onde eu vou, né? E falei, eu desci do ônibus aqui, eu tenho que pegar o ônibus aqui. O meu maior medo naquele momento ali era me perder, eu não posso me perder. E eu olhei e vi ali a Rua São Sebastião, não sabia que era esse nome, né? Eu criança ali, falei assim, eu tenho que montar o meu trajeto aqui para eu voltar nesse ponto aqui, esse ponto de partida. E, né, na minha cabeça eu montei um quadrado, eu vou entrar nessa rua, vou fazer um quadrado e voltar aqui. E foi isso que eu fiz. Eu entrei na Avenida São Sebastião, entrei na Batista, desci a Floriana e saí novamente ali na Francisco Bernardino. E fui aumentando o raio. Cada dia que passava, eu fui aumentando o raio. No dia seguinte eu fui na Getúlio Vargas, desci a Floriana e saí ali. E assim eu fui conhecendo o Juiz de Fora e fazendo amizade com o lojista, vendendo o meu docinho ali, né? Não era nada assim, não era nada grandioso, mas ajudava a comprar ali um biscoito para a escola, alguma coisa que os pais da gente não tinham necessidade, assim, condição de fornecer para a gente naquela época. Quando meu pai descobriu, ele não brigou, ele chamou a gente para conversar, chamou a atenção porque a gente tinha matado aula e falou o seguinte, falou, olha, vocês querem trabalhar? Pode trabalhar, mas vocês têm que estudar e começar a ajudar em casa, tá? E dessa forma foi. E dali em diante, o tempo foi passando, então eu trabalhei vendendo doce, tinha a Canudos Vovó Joana, que é onde a gente pegava os docinhos para vender, eu não sei se alguém conhece aí, ela era muito antiga no bairro Linhares. E eu fiz amizade com o pessoal de loja e comecei a trabalhar em uma loja na Getúlio Vargas ali, uma casa de bolsa, chamava Marijan, que é ao lado de uma casa religiosa que tem ali, né? E comecei a trabalhar numa loja de bolsa, fiquei quase um ano trabalhando com o pessoal lá, me dando força, né? Com isso, a minha mãe estava grávida. Minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo, que é o caçula, e nesse meio tempo, o meu irmão nasceu, e ele já recém-nascido, minha mãe resolveu voltar ao mercado de trabalho e pediu para que eu ficasse tomando conta dos meus 3 irmãos mais novos. Então, nesse momento, eu parei de trabalhar na rua e fiquei em casa olhando meus 3 irmãos mais novos, né? Então, eu tomei conta de um bebê recém-nascido e mais 2 irmãos meus. Então, ali eu tomava conta da casa, fazia comida, auxiliava em tudo, né? Então, hoje eu tenho meu irmão como meu filho, né? Eu criei, esse foi o meu primeiro filho. E fiquei assim até os 15 anos ali, trabalhando, olhando, tomando conta dos meus irmãos. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar na Tribuna de Minas, entregando jornal. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Foi uma época muito bacana, onde eu aprendi muita coisa. Foi difícil também, né? Porque a gente levantava às 3 da manhã, às vezes chovendo, muito frio, e a gente tinha que ir trabalhar, né? Adolescente ali, mas foi uma época muito boa da minha vida. E eu fiquei até os 17 anos trabalhando como entregador de jornal. A partir dali eu saí do jornal e enfrentei o meu primeiro desemprego. E foi uma época também muito difícil para mim, porque esse período era uma época, eu não sei se não tinha muito aquela questão de enviar currículo, até porque também eu não tinha muita coisa para colocar no currículo. Era mais face a face com donos de empresas, de loja, né, empresas pequenas, que a gente ia para conversar e tentar conseguir algum emprego. Então, eu fiquei dos 17 aos 19 anos desempregado ali, procurando emprego e não conseguia. Até então que a minha cunhada trabalhava em uma papelaria e eu consegui uma entrevista com o dono da loja, que é essa papelaria Rafael, que hoje é ali na Floriano Peixoto. Na época eram 3 lojas, né? E eu trabalhei para ele no período dos meus 19 anos até os 22. Foi uma época de muita experiência, eu lidava com o público, né? A gente sabe que lidar com pessoas não é fácil, então eu aprendi muitas coisas ali. E, inclusive, aprendi também até mesmo a dirigir. Nessa época ali que eu não tinha, minha família nunca teve carro, né? Era uma família bem pobre mesmo, era uma época que não era fácil a aquisição de automóvel. E peguei gosto ali, eu ficava puxando o carro dele, ele me ensinou como que passava a marcha, ele parava o carro na rua e assim que dava vaga eu puxava o carro para frente. Foi então que eu decidi, na minha cabeça ali, eu falei assim, poxa, legal dirigir, né?
Então, eu tirei minha carteira já trabalhando ali na loja. E com isso eu tive uma visão mais para frente. Eu nunca quis ficar assim acomodado, porque a gente ganhava o salário do comércio, né? E quase não dava para muita coisa. O salário do comércio era tipo R$ 20 a mais do que o salário mínimo. Então eu queria sempre ganhar um pouco mais. E eu fiquei pensando, em que eu posso trabalhar para ganhar um pouco mais hoje? E eu olhei e vi, ali em frente tinha um ponto de táxi, comecei a conversar com o pessoal e vi que dava para tirar um dinheirinho a mais, né? A gente trabalhava por produção, quanto mais trabalhasse, ganhava mais um pouquinho. Então, tirei minha carteira de motorista e em 2022 eu entrei para o táxi. Comecei a trabalhar no táxi, gostei, ganhava um dinheirinho bacana e eu queria mais, né? Quando eu não gosto de ficar parado na inércia. E eu falei assim, olha, dirigir é muito bacana, só que eu tô aqui, eu não tenho nenhum seguro. Se eu machucar de hoje para amanhã, eu não tenho, não pagava o INSS, não tinha nenhum outro recurso, né? E eu visei o caminhão. Olhava, achava bacana, tal, caminhão grande, era interessante. Falei assim, eu quero trabalhar como motorista de caminhão. E tudo que eu buscava eu conseguia. Só que o meu sonho era pequeno, né? Para a época, para mim, era grande. Só que hoje eu olhando, assim, é um sonho pequeno, mas tudo que eu quis, eu corri atrás e eu busquei. Nisso, eu trabalhando no táxi, ainda comecei a procurar empresas de caminhões. Só que era uma época também que você tinha que ter experiência. Ninguém te dava chance para você, tá aqui um caminhão, vai lá e vai dirigir. Eu cheguei nessa empresa através de um conhecido meu, que conhecia outra pessoa também, e tive que mentir. Falei que trabalhava como motorista de caminhão, mas nunca trabalhei de carteira assinada. E eu nunca tinha dirigido caminhão, né? Saí do táxi, consegui uma entrevista, consegui um teste num caminhão de 11,5 metros, que era Castor Colchões, lá no distrito. Caminhões enormes. Fui, passei no teste, dirigi nem sei como, né? Hoje eu até admiro, porque eu falo que para mim é um dom, né, dirigir, porque a minha maior preocupação era manter aquela mentira, tipo, eu não posso entrar em nenhum acidente, não posso fazer nada, foi algo errado que eu fiz mentir, mas eu tinha que manter, né, era a única forma de eu conseguir um emprego naquele momento. Fui, fiz o teste, assinaram minha carteira e me mandaram para viajar. Eu não sabia nem sair de Juiz de Fora direito. Minha primeira viagem foi para o Espírito Santo, caminhão carregado, cheio, coloquei a mão no volante e falei, meu Deus, vai comigo. E na época não tinha GPS, eu peguei e passei numa banca de jornal, comprei um mapa 4 rodas, que era 3 estados, Minas, Rio, Espírito Santo e parte de São Paulo. E a gente tinha o Romaneio que montava o trajeto para a gente ir fazendo entrega. Então a gente ia pulando de cidade em cidade. E eu fui mapeando ali e fui seguindo, né, meu itinerário. Quando eu vi, eu já estava no sul, no norte do Espírito Santo, no sul da Bahia, divisa de estado. Terminei minhas entregas lá. Falei, agora como que eu volto, né? Porque para aí a gente tem o Romaneio, vai seguindo. Quando eu me vi, eu já estava lá. Aí vim pelo caminho, fazendo o caminho reverso, né? Olhando pelo mapa para não me perder também. E fiquei da Castor até 2010. Até 2010 adquiri grande experiência, foi uma fase muito boa na minha vida. Em 2010 eu migrei para o ônibus urbano, fiquei um tempinho no ônibus urbano também, e nesse meio tempo eu tinha comprado uma Kombi. Meu sonho sempre foi também trabalhar por conta própria, ter o meu negócio, então eu comprei uma Kombi de 2 lugares, já visando talvez trabalhar com fretamento de pessoas, né, de passageiro. E eu fiquei no ônibus ali, e fazia alguns bicos também com a Kombi, né? Ia para Piau, levar o pessoal para as festas. Só que eu não sabia que tinha que ter toda uma documentação para trabalhar com isso. Achava que era só pegar a Kombi ali e sair pegando pessoas, e não é, né? Tem uma regra a seguir, o DNIT, a NTT. E então eu fiquei com a Kombi um tempo parada. Nesse meio tempo, eu consegui fazer um bom negócio com a Kombi em um caminhão. Esse caminhão, na verdade, hoje eu falo que quem me proporcionou ele foi Deus, né? Foi obra divina, porque eu não tinha dinheiro nenhum, eu só tinha essa Kombi. E um amigo meu me ofereceu para me vender esse caminhão, pegava a minha Kombi e parcelava o restante. Eu não tinha mais nada. E eu tinha recebido até mesmo uma mensagem, né, que eu frequentava a igreja, que em uma semana eu ia receber essa bênção, que Deus ia me dar uma benção, e eu encarei isso como a resposta de Deus, que foi algo muito surreal, foi muito assim, espiritual mesmo.
E desde então eu comprei esse meu caminhão, consegui pagar ele, né? É um caminhão parecido com esse branco bicudo que tem aqui embaixo, só que ele era 98, era um prata. E dali em diante, então, a minha vida começou a mudar. Comecei a trabalhar, eu trabalhei dobrado, né? Que eu trabalhava 18 horas por dia, para poder pagar a prestação do caminhão, né? Também. Então, eu trabalhei muito e o tempo foi passando, né? Esse meio tempo eu vendi esse caminhão e migrei para a van, que eu nunca me contentei assim, eu queria sempre evoluir um pouco mais. Eu comprei essa vanzinha aqui e abri empresa, abri CNPJ para trabalhar com transporte de passageiro e comecei a fazer viagens. Só que eu enfrentei um outro problema, né, que era com a NTT, que mesmo com empresa, mesmo com uma empresa de transporte de passageiro, transporte de van não era permitido pela NTT, somente o DR dentro de Minas. Nesse momento, então, eu enfrentei essa barreira, que era gigante para mim, porque a multa era enorme se a gente infringisse essa lei. Uma viagem para o Rio de Janeiro eu já corria esse risco. E eu decidi, então, não ficar com a van, porque o forte de transporte de van seria Praia do Rio. Hoje é liberado, né? Mas na época não era. E quando eles prendiam esse veículo, só a multa era R$ 7.000, então não compensava para mim. Nisso eu voltei para o caminhão novamente, vendi a van e comprei esse caminhãozinho, cara chata em cima aqui, e voltei a trabalhar com o caminhão. Mas assim, nunca conformado, sempre querendo mudar e evoluir. Até porque o caminhão ele me proporcionou muitas coisas que eu tenho hoje, mas não por ser caminhão, porque eu trabalhava dobrado em si, né? Hoje uma carga horária gira em torno aí de 8 horas, eu trabalhava 18. Saía 4 horas da manhã de casa e quando dava 3 horas da manhã já estava eu na estrada novamente, tá? Então me voltei para o caminhão com tudo e veio a pandemia em 2019, né? 2020, e eu vendi o caminhão. Essa pandemia deu bastante prejuízo para muita gente, não foi diferente para mim. Eu comecei a trabalhar como motoboy à noite, para não ficar parado. Comecei a trabalhar como motoboy e nesse meio tempo eu tive assim eu sempre busquei sempre uma visão à frente. Fiz amizade com bastante motoboy e falei assim, eu vou montar uma oficina de moto para mim, mesmo sem entender nada de mecânica. Falei assim, eu vou montar para mim uma oficina de moto. Nesse meio tempo eu olhei no Marketplace e vi uma oficina no meu bairro que estava à venda. Fui lá e comprei a oficina toda montada e eu trabalhava de motoboy à noite e na oficina durante o dia. Consegui um mecânico parceiro que ficou uns 3 meses comigo, trabalhando comigo lá. Só que o movimento era muito pequeno também, né, por ser começo. E ali eu fiquei, né, por 2 anos trabalhando ali. Nesse meio tempo, eu não contei para vocês, mas em 2017 eu comprei um apartamento da Inc. 2016, 2017, com o nosso amigo Samuel, né? Ele me vendeu um apartamento no Parque Né, ali em Santa Terezinha. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Eu acho que, na verdade, eu ganhei esse apartamento. Inclusive, eu quero falar para você que é corretor e não tem um apartamento Inc. Eu te aconselho a fazer esse investimento. Porque mesmo que eu não more lá hoje, esse apartamento ele está se pagando sozinho. E o quantos eu puder comprar, eu vou comprar também, porque eu encaro isso como um investimento. Pode não ser para mim, pode ser para meus filhos. E hoje eu não tiro R$ 1 do meu bolso para poder pagar esse apartamento. Quero até agradecer o Samuel, né? Na época ele ganhou uma comissãozinha em cima de mim aí, mas eu ganhei um apartamento em cima dele. Muito obrigado. Então, gente, passando esse momento aí, eu fiquei com oficina durante um tempo e motoboy. Só que eu queria né, agregar um pouco mais de renda, eu parei de trabalhar com motoboy e voltei a trabalhar com ônibus à noite, ganhava um pouquinho a mais, a carteira assinada, e eu precisava dar uma alavancada no meu negócio. E eu voltei para o ônibus também, ficava durante o dia na oficina e à noite no ônibus urbano também. Então foi uma rotina muito pesada. Fiquei assim por mais uns 2 anos, só que não satisfeito também, né? Aqui eu estava tendo um rendimento bacana com o salário do ônibus, mais o que entrava na oficina.
E há muitos anos o Samuel já me chamava para trabalhar com ele. Desde que eu conheci o Samuel, e ele entrou, eu conheci a Inc através do Samuel, né, através dessa compra também do Parquiné. Na verdade, a minha esposa era amigo da Dani, e assim nós nos tornamos amigos também. E desde então, ele nos convidava para trabalhar juntamente com ele, falando que era um ótimo negócio, que era um bom negócio. E eu, não satisfeito aqui com a oficina, né, com a carga horária que eu estava tendo ali, com todo o trabalho que eu estava tendo, né, o rendimento era bom, mas eu não estava satisfeito com aquilo ali, eu queria algo mais, queria subir um degrau acima. E eu via que essa possibilidade que o Samuel havia me apresentado, e através de exemplo a gente via que era real, que era possível. Eu resolvi fechar tudo, pedir conta da empresa de ônibus, já estava lá há mais de um ano, e fechei a oficina, guardei tudo na minha garagem, está tudo guardado lá, e resolvi encarar aí essa nova jornada como corretor. Mais uma vez aí sendo resiliente, recomeçando do zero, né? Não foi algo assim que eu estava, né, no momento não estava desempregado, estava tendo até uma renda bacana, mas eu resolvi mudar porque eu não gosto de ficar na inércia, eu não gosto de ficar parado, eu gosto sempre de algo novo. E eu percebi que aqui a gente consegue isso, aqui a gente consegue evoluir, consegue mudar de vida, subir um degrau acima, né? Porque eu, quando eu era mais jovem, eu falava com Deus que eu queria apenas uma casa e um carro, eu não queria mais nada. E quando eu consegui isso, eu vi que tinha algo mais, que a gente poderia conseguir, a gente sempre pode conseguir mais. Porque quando a gente atinge o sonho da gente, a gente pensa, olha, eu vou buscar o que agora? Então a gente tem que ter uma ânsia de sempre querer algo mais. Então eu sempre tive isso comigo. Quando eu atinjo o meu objetivo, eu quero ir além, eu quero buscar algo mais, né? Eu acho que é assim com todo mundo. A gente não pode se contentar apenas com aquilo que a gente tem, deve agradecer a Deus por tudo que já conquistou, mas a gente não pode ficar parado. E eu decidi, eu conversei com a Carol, minha esposa, falei assim, eu quero ir, eu quero tentar aproveitar esse momento aí que a gente está bem, e eu quero, que eu sempre falava com o Samuel, que eu não tinha o dom, que eu vim do caminhão, que eu não sabia conversar com pessoas, né? E ele falava, não, você consegue, você é capaz, e eu decidi encarar esse desafio aí. Então, esse dia foi o dia que eu coloquei as coisas dentro do carro, eu acho que nem o Samuel acreditou muito que eu viria, né, Samuel? E eu coloquei as coisas no carro e vim embora, vim sem rumo, sem lugar para ficar, sem saber onde ia ficar, e meti a cara e vim embora. Chegando aqui, eu fiquei aí em algumas pousadas durante um mês, depois eu consegui um quartinho para ficar mais uns 3 meses. No meu primeiro mês aí eu fiz uma venda, né? Eu fiz uma venda, essa aqui foi minha primeira venda, o Ricardo, ele virou meu amigo até hoje. Ele não sabe que ele foi o meu primeiro cliente, mas eu sei. E até hoje ele é meu amigo, até hoje ele me xinga também, né? Mas ele me agradece muito. Essa foi a minha primeira venda real, porque eu cheguei aqui e ele meio que caiu para mim de bandeja, assim, tipo, já querendo comprar. Só que ele comprou o apartamento na sexta e na segunda ele já desistiu. Ele já mandou mensagem para mim que pagava aluguel, que não ia aguentar, e ali já começou o cabo de guerra, né? Falei, Samuel, o rapaz desistiu, já estava todo feliz que eu tinha feito a venda, ele tinha acabado de chegar aí com um mês de casa, e o Samuel, não desiste não, nós vamos vender para ele. E assim foi, ficamos ali quase 2 meses brigando com ele, até que surgiu uma oportunidade de a gente fazer um repasse para ele, e consegui ele insistindo fazer essa minha primeira venda, que realmente foi uma venda real. Esse aí foi um cabo de guerra muito bacana. E aí o tempo foi passando aqui em Uberlândia, né? Foi ficando escasso aí o produto aqui, como todo mundo sabe. E nesse meio tempo, então, o Samuel teve uma ideia, conversou com o irmão dele, o Tiago, e eu fui para Uberaba, né? Fui lá participar de um feirão, fiquei 6 meses lá com o pessoal. Quero agradecer o Tiago pela oportunidade, agradecer o pessoal lá também, foi muito bem receptivo comigo, a Elisane, uma galera super gente boa, fiz muita amizade lá. E eu saí então daqui de Uberlândia, fui para Uberaba, participei do feirão, fiz 2 vendinhas lá, graças a Deus, nesse período do feirão, né? Foi assim, uma época de muita aprendizagem para mim, evolução também, além do que eu já tinha aprendido aqui em Uberlândia, eu aprendi muito lá. Só que nesse meio tempo, eu tive aqui um certo prejuízo, né, que foi o roubo dessa motinha aí.
ela representa muito para mim porque foi uma moto que eu me presenteei. Ela saiu para mim no documento com a data do meu aniversário, que é 1/4. Então, para mim, ela tinha algo mais a não ser um objeto, ela significava um pouco mais para mim. Eu me presenteei, foi o meu primeiro presente que eu me dei na minha vida. E eu fui, né, tomei esse prejuízo, assim, mas é um prejuízo que ele serviu de alavancagem para mim, porque através dela, e o meu amigo Tiago, que é muito inteligente, quero agradecer ele também mais uma vez, porque nesse dia do roubo foi muito engraçado, que ele colocou a gente no carro e vamos procurar, olhou nas câmeras, pagou ali de detetive e tal, e a gente correu atrás. Então foi um incentivo muito bacana, né? Assim, para a gente se conhecer há tão pouco tempo, eu achei muito legal esse apoio dele. E o que aconteceu então? Ele falou assim, olha, por que eu tinha uma reservinha guardada, né? Ele falou, por que você não compra, né? A gente conversando, compra ali um apartamento na planta, agora no plano investidor, e mais para frente você vende esse apartamento e recupera esse prejuízo aí da moto. E assim, então eu fiz. Eu transformei essa dor em mais um investimento Inc. Então hoje eu tenho 2 apartamentos da Inc, né? E pretendo assim, mais para frente, fazer essa venda e talvez recuperar aí o prejuízo dessa moto. Tudo serve de lição. E assim, não fiquei triste naquele primeiro momento, mas hoje eu estou bem, né? O pessoal até olhava e falava, nossa, teve um prejuízo, você está tranquilo. Falei, infelizmente é algo que acontece, não tem jeito, né? E eu saí no ranking de outubro, né? Em novembro saiu esse ranking aí, devido às vendas do feirão que eu fiz. Isso para mim também serviu como motivação. Isso para a gente olhando e falar, nossa, eu estou tão pouco tempo aí, né, na corretagem, já consegui um resultado. Para quem achava que não tinha um dom, que não ia conseguir, se olhar, né, para um cenário desse aqui, é gratificante. A gente dá um impulsionamento para você continuar. Sair no ranking de outubro e veio também em fevereiro sair no ranking nacional do mês também. Para alguns pode, não sei se tem a mesma importância igual tem para mim, mas eu fiquei muito feliz porque é algo realmente que fortalece a gente. A gente sabe que não é fácil, quando a gente termina uma venda, a gente já pula para outra, fica pensando em agora, onde é que eu vou conseguir outro cliente. Quem já é mais antigo tem uma base forte, consegue estar sempre ali buscando algum cliente que não foi aprovado e agora consegue aprovar, mas a gente que é novato está sempre na luta ali do próximo cliente. Então, para mim, foi muito importante esse aprendizado. Eu não consegui ficar em Uberaba, peço desculpa ao pessoal de lá, porque eu coloquei assim a família à frente, porque a família da gente é a base de tudo, né? Eu chegava aqui em Uberlândia, eu fiquei 6 meses lá em Uberaba, e toda vez que eu chegava de Uberaba, chegava em casa, minha filha de 5 anos, essa pequenininha aqui, do meio, ela virava, papai, você trouxe a gente de Juiz de Fora e deixou a gente que Uberlândia vai para Uberaba, você trouxe a gente para ficar com você, e eu ficava escutando isso sempre, durante 6 meses, isso me doía, e realmente eu pensava, então eu precisei colocar a família à frente para poder eu ficar com a mente tranquila para poder trabalhar. Então esse foi o meu principal motivo para eu voltar de Uberaba para Uberlândia, porque hoje eu vejo que a família, ela realmente ela é a base do nosso sucesso. Afinal de contas, tudo que a gente faz é para eles, né? A gente trabalha pela nossa família, a gente trabalha para construir um futuro para a nossa família e ela é realmente a nossa força. Tá, gente? Mais uma vez eu quero agradecer ao Samuel, agradecer a Dani, o pessoal de Uberlândia, quando eu cheguei, que também todo mundo foi receptivo, todo mundo me ensinou um pouco do que eu sei hoje, eu tenho muito a evoluir ainda com a Inc. E não tenho inimizade com ninguém, acho que é a primeira vez na vida que eu consigo trabalhar sem alguém não gostar de mim, pode não gostar, mas também não fala, não demonstra, né? Então quero agradecer o pessoal de Uberlândia, o pessoal de Uberaba, e onde eu passei aqui eu deixei a amizade, eu conquistei a amizade também, e eu só tenho a agradecer. E sim, são 45 anos, é muita história para contar, que eu deixei só um pouquinho, né? E tudo que eu passei até hoje serviu
de base, serviu de alicerce e degraus para eu chegar até onde eu estou. Eu acho que não teria que ser diferente. Eu não sei se eu faria nada diferente, porque o caminho que a gente trilha, ele leva até onde a gente está hoje. Então, tudo que eu passei serviu para chegar até esse momento. E é bacana a live. Eu acredito que a live de hoje serviu mais para mim do que para qualquer outra pessoa, porque é a gente olhando a nossa própria vida, olhando o que a gente já passou, as dificuldades e tudo que já conquistou e passar a dar valor. Que afinal, o que a gente está vivendo hoje, de repente é o sonho de alguém que ainda está lá atrás, né? Então a gente tem que dar valor ao momento que a gente está vivendo hoje. Então eu agradeço muito, tá? E deixo aqui um pouquinho da minha história para vocês. Não consegui falar tudo, porque a gente, antes da live, a gente treina, a gente vê o que a gente vai falar, mais ou menos. Então, com certeza eu esqueci de falar algumas coisas aqui, mas eu acho que o recado eu deixei, né, um pouco aí de tudo que eu tinha que deixar. E agradeço muito a vocês. Obrigado. Parabéns, Fabrício, história excepcional. Não esperava menos, né? Do pouco que a gente conversou aí, se conheceu, acho que você conseguiu fazer um bom resumo aí, mas mostrar o que você disse o tempo todo, né? A pessoa tem que ser resiliente, independentemente da origem, chegar onde ela puder. A gente tem que querer, mas a gente tem que ter as oportunidades e você aproveitou a sua da melhor forma. Parabéns, que seja essa pessoa aí resiliente daqui até o final dos dias, final dos tempos, que a gente não pode parar nunca. E tenho certeza que você serviu de inspiração para muita gente que estava aí. Os 52 pessoas que estiveram conosco tiveram boas lições, né? Um grande abraço, parabéns mais uma vez. Daqui um dia a gente está aí de novo para poder bater um papo mais tranquilo. Um abraço. Obrigado. Fabrício, sou eu, Andréia. Rapaz, hoje que eu te conheci, eu não podia imaginar que teria essa bagagem tão grande atrás de uma pessoa tão quietinha e tão caladinha no canto dela, né? Então, assim, você me surpreendeu demais, principalmente pela sua coragem, pelos desafios que você mesmo colocou para você. Essa história de virar motorista sem nunca ter dirigido, caraca, o mundo não te segura. Então, parabéns mesmo, viu? Muito bom te conhecer esse tanto a mais. Tive a oportunidade de conhecer, lógico, a Carol, sua esposa, a sua filhinha, que já é uma mini corretora. Então, assim, parabéns pela sua trajetória, pela sua coragem, acima de tudo. E você só mostrou para gente que ninguém te segura, não tem nada que te freie. Então, mete a cara mesmo, cresça, né? Porque a empresa está aqui de braços abertos por seu crescimento, viu? Um abraço. Fala, Fabrício. Samuel aqui. Cara, eu tenho quantos anos? 5 anos que eu tô te chamando, né? Pra você vir pra cá. Eu sempre acreditei em você, por quê? Porque eu sempre acreditei. Você é um cara que não desiste de nada. Não tem tempo difícil para você. E às vezes é difícil na vida da gente, mas para você não tem esse tempo difícil. Você estuda, tudo que você pega para fazer, você vai até o final. Você cismou de aprender a falar inglês, você foi lá e estudava todo dia, ficava o dia inteiro no YouTube assistindo, aprendeu a falar inglês. Você começou a ler a Bíblia, você foi lá e leu a Bíblia 2, 3 vezes. Então, para você não tem bola perdida, cara. Parabéns, eu sou muito orgulhoso de ter você aqui do nosso lado em Uberlândia, tá? Conta comigo, nós vamos muito longe ainda. Deus quiser. Obrigado. Mais alguém? Dani? Laura? Fabrício, eu só tenho a agradecer. A Dani aqui. Só tenho a agradecer por você participar do nosso time, estar com a gente até hoje, trabalhando com força de vontade, perseverança. Você é fenômeno. Já te falei isso, volto a repetir. Tudo que você pega para fazer, você faz bem feito. Você pega, você aprende, você persiste. Você está de parabéns. Muito obrigada por você continuar com a gente aqui. Obrigado, Dani. Pessoal, a Laura teve que sair para uma reunião, tá? Alguém mais vai falar alguma coisa aí? Se não for falar, agradecer ao Fabrício pela presença, tá?
eu vou falar. Aqui, você é um cara super dedicado, tá? Meus parabéns, eu sei, a gente se conhece há bastante tempo, né? Por causa da sua esposa, a Carol, né? Mas é um cara dedicado. Tô super orgulhoso de você também, tá? Mesmo com a Carol aí no seu lado, puxando o saco aí. Mas a moto, você perdeu sua moto, mas Deus vai te dar uma coisa grande, tá? Amém, Pode meu ficar amigo. tranquilo que Deus vai estar se preparando para te dar uma coisa melhor que essa moto aí, tá? Amém, meu amigo. Obrigado. De nada. Fabrício, vou Beleza, então, falar um pouquinho pessoal. também, já que você citou meu nome, né? Foi um prazer trabalhar contigo esse tempo que você foi, muito dedicado, sempre muito comprometido, correu atrás, sabia um pouquinho, foi aprendendo mais, logicamente, né? A gente sempre tem algo a aprender, mas você evoluiu bastante do dia que você chegou aqui até o dia que você foi embora. É um cara que, gente boa, um cara sincero, e com certeza eu sempre fui muito justo contigo, igual eu te falei, né? Ser bonzinho é muito fácil, ser justo que é difícil. Mas foi bom ter você aqui um tempo conosco, deu um lucrinho, mas um abraço, foi um prazer. Obrigado, meu amigo. Só agradecer. Então é isso, gente. Fabrício, muito obrigada por esse momento, por compartilhar sua história com a gente. Eu que Carol agradeço. não podia estar deixando de chorar, logicamente, né? Mas é muito bonito ver e poder conhecer vocês cada vez um pouquinho mais. Obrigada mesmo, viu? Gente, fique com E Deus. bola para frente, que tem muito apartamento aí para vocês venderem. Amém. Um E abraço. se, e se você Dia. quiser comprar mais um, Fabrício, só você me chamar aqui, tá? Pode deixar, Júnior. Um Vai te dar abraço. Bom preferência. dia, gente.